atenção na leitura para a gente entender a palavra. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Bom, deixa aí, só para você entender, para a gente dar já uma introdução. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel saiu do Egito, ficaram 40 anos no deserto, para você entender a história, e aí eles chegaram na terra prometida, para entrar na terra prometida. Eles começaram a entrar, entraram em Jericó, tomaram a cidade de Ai, né? E eles foram tomando a cidade, que Deus havia falado que era a terra deles, era uma terra que na verdade o povo tinha entrado lá, mas que Deus tinha dado para Abraão. Você lembra que Abraão viveu anos antes? E aquelas terras lá eram tudo de Abraão, e o povo foi lá e tomou. Então agora Deus falou, volta lá porque a terra é de vocês, tá bom? E eles voltaram, e eles começaram então a entrar na terra. E a tribo de Dan, eram 12 tribos, uma das tribos de Dan, eles chegaram no lugar, olha só, e eles viram um lugar. Então enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E eles disseram, ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram, quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu, assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote, ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Esse versículo agora é importante. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís. Como que é o nome da cidade? Laís. E viram que o povo que havia nela estava como? Seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiável. Nenhuma autoridade havia. Havia autoridade? Não havia autoridade. Na cidade de Laís não havia. Então o povo vai lá, eles estão indo para lá para espionar a terra. E o que eles estão vendo? Estão vendo isso aqui, olha só. O povo estava seguro, não havia neles, eles estavam em paz e confiável, não tinha autoridade. Por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Estava longe dos sidônios, que era um povo também que eles faziam parte desse povo, eles estavam longe dos sidônios, não estavam com eles. E não tinha trato com nenhuma outra gente, não tinha nenhuma aliança, estavam sozinhos. Pode continuar. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e lhes perguntaram, que nos dizeis? Eles disseram, disponde-vos e subamos contra eles. Agora estão falando o que quer fazer. Os 5 homens voltaram o relatório, olha, vamos subir contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa, e estáis aí parados, não vos demoreis em sair para ocupar a terra. Pode ir? Quando lá chegardes, achareis um povo confiável, e a terra é ampla, porque Deus vos entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma, que há a terra, né? Não falta nada. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar Mané. Olha o Mané. Cadê o Mané? Tem algum irmão Manuel aí? Olha o Mané. Mané Dan. Até o dia de hoje está por detrás de Kiriat Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim,
e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de lá e disseram a seus irmãos: sabeis vós que naquelas casas há uma escola sacerdotal, ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a escola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, tomando a imagem de escultura, a escola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: que estáis fazendo? E eles disseram: cala-te e põe a mão na boca e vem conosco. E sendo por pai o sacerdote, ser já melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo, de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a escola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram, e tendo posto diante de si os meninos, o gado e os seus bens, partiram. Estando já longe na casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele, e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: que tens que convocaste esse povo? Respondeu-lhes: os deuses que eu fiz me tomastes, e também o sacerdote e vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais que é que tens? Porém os filhos de Dan disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim prosseguiram o caminho dos filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Versículo 27 agora é importante para a gente, olha só. Levaram eles os que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Versículo 28. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale, junto a Bet-reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. O nome dessa cidade era Laís. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos para que o Senhor venha falar com a gente. Senhor, de forma simples, que nós possamos entender, e de forma profunda que possa nos tratar, Senhor Deus. Mudar a nossa vida, transformar o nosso coração. Estamos no começo de ano, Senhor Deus, precisamos de sermos transformados. Precisamos ser transformados por Ti, pelo Teu Espírito. Que os nossos olhos, Senhor Deus, sejam abertos. Os nossos olhos espirituais vejam as Tuas mãos sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, falei para você que os versículos para a gente aqui, você vê que é uma história meio assim, parece meio fora do padrão, né? Os caras têm deuses, vão lá, pegam os deuses deles, porque o povo de Israel sempre vivia fazendo alguma coisa que saía fora dos caminhos do Senhor. Esse homem que pegou esse levita, que fez isso, estava fora dos caminhos do Senhor, não estava realmente seguindo. Mas por que estava acontecendo isso? Quando o povo, eles vieram do Egito e entraram na terra prometida, eles começaram a viver um tempo onde cada um tomava ali as suas terras. Então, tinha ali os pais de família, e eles geravam ali seus filhos, netos, iam gerando, e eles tomavam conta de uma terra, e eles mesmos faziam as coisas da cabeça deles, entendeu?
fazer as coisas na cabeça deles. Então, esse camarada desse lugar onde eles entraram lá e tomaram, esse levita, que era um sacerdote, né, do povo de Deus, eles pegaram e fizeram um Deus lá para eles, aí começaram a adorar um Deus e começaram a viver uma vida totalmente assim, fora dos padrões que Deus havia falado. Eles entraram na terra prometida, estavam na terra prometida, eles iam tomar a terra prometida. Só que tudo meio esquisito, tudo de uma forma contrária à palavra de Deus agora estão vivendo. E aí o tempo está passando, surge então ali, nós estamos no livro de Juízes, e aí que surgem então juízes, que vão julgar o povo, que as pessoas vão até eles, e aí começa a querer dar uma ajustada, né? Aí a gente vê Gideão, a gente vê Samuel, né? Esse povo assim, fazendo essa obra. Samuel, se não me engano, ele é o último, né, dos juízes. Bom, e aí, esse povo então, eles estão diante dessa terra agora, eles foram lá espionar, chegaram lá, viram que a terra era boa, falaram, vamos lá, vamos contra a cidade, porque eles viram que a cidade era uma cidade que estava assim, tranquila, uma cidade que não esperava acontecer nada. Falaram, vamos entrar na cidade, está fácil de entrar, está fácil da gente conquistar esse povo, está fácil da gente conquistar essas casas, né? E eles estavam tão assim certos disso, que eles pensaram, bom, não precisa de, eles tinham, se eu não me engano, eram 64 mil homens de guerra no meio do povo de Dan. Mas eles falaram, não, 600 homens está bom. Para você ver como eles estavam, o povo de Israel estava assim certo de que realmente poderia entrar naquele lugar. Bom, quando a gente pega e a gente compara então o versículo 7 que eu falei para você, o versículo 27 e o versículo 28, a gente vai encontrar ali algumas pistas e 4 razões por que essa cidade foi tão facilmente tomada. Por que essa cidade foi sofreu esse ataque do povo de Israel e foram tomados. E essas mesmas 4 coisas que aconteceu com esse povo, na nossa vida espiritual pode acontecer a mesma coisa, se a gente viver da forma que eles estavam vivendo. Consegue entender? Que o que eu quero aqui mostrar para você é a forma que esse povo estava vivendo. Eles estavam de um jeito que estavam vulneráveis ao inimigo. Eu pensei em pregar essa palavra por quê? Porque esse é o ano da amizade. E aí tem um ditado que diz assim, que quem avisa amigo é. Tá bom? Então, essa palavra para a gente é um aviso. O aviso de um amigo que nos ama, de alguém que nos quer bem, de alguém que quer ver a gente trilhando seus caminhos. A Bíblia fala assim, que quem quiser ser amigo de Jesus, deve fazer aquilo que Ele manda. Se a gente não faz aquilo que Ele nos manda, nós não estamos sendo amigos de Jesus. Existe um jeito para a gente ser amigo de Jesus, e a gente fazer o que Ele nos manda. E essa palavra aqui, ela vai mostrar então para a gente 4 coisas na vida desse povo, que mostra para a gente versículo 7, versículo 27 e versículo 28. A primeira coisa que levou esse povo à queda é que eles estavam seguros. Eles estavam seguros. Laís era uma cidade mal protegida. O povo de Laís era um povo descuidado, um povo tranquilo. Sabe aquele negócio que as pessoas pensam comigo? Isso nunca vai acontecer, né? As pessoas às vezes ficam nesse negócio, né? Não, comigo isso nunca vai acontecer. Vamos continuar de respeitar, vamos deixar de respeitar, né? Então, um povo descuidado, um povo tranquilo, um povo seguro. As portas da cidade eram deixadas abertas.
Eles não fechavam as portas. Então as cidades tinham muralhas, tinham portas naquele tempo, mas eles deixavam as portas abertas. Os muros deles não eram muros fortes, eram muros frágeis. E isso não incomodava eles. Por quê? Porque eles estão ali há anos e nada aconteceu. Então eles eram muito autoconfiantes. Gente com muito alta confiança, né? Eles não tinham nenhuma apreensão de qualquer perigo. E esse é um problema. Porque às vezes a gente acha que a gente está tudo jóia, que a gente não tem problema, que a gente não tem dificuldade, né? A gente começa a desleixar das coisas. Entendeu? Às vezes a pessoa está ali vivendo a vida espiritual dela, né? A Bíblia fala muito de santidade para a gente, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas daí a gente fala, só um pouquinho disso aqui não tem problema. Ninguém está vendo. E aí a coisa vai acontecer, não, mas né, um negocinho, um probleminha aqui, uma bebidinha, um negocinho assim, só estou eu mesmo com o pessoal, ninguém está sabendo de nada, né? Às vezes acontece muito isso nas festas de finais de ano, porque a pessoa está segura, porque ela pensa assim, ela está fazendo coisas que não agradam ao Senhor, e parece que a vida dela continua uma boa. Às vezes ela continua pregando, às vezes ela continua liderando, às vezes ela continua sendo às vezes até mesmo usado pelo Senhor, porque às vezes alguém pode achar assim que ser usado pelo Senhor realmente é uma honra de ser usado pelo Senhor, mas Deus pode usar qualquer pessoa. Na Bíblia fala que ele usou até uma mula. Então Deus pode usar quem ele quiser, a hora que ele quiser. O problema aqui qual que é? O problema é a pessoa, ela está sabendo que ela está errada, mas ela está vendo a coisa acontecendo, então tudo bem. Não é tudo aquilo que o pastor fala, não é tudo aquilo que eles ensinam na igreja. Não tem problema. Um pecadinho aqui, uma coisinha ali. E essa segurança, ela pode ser um sinal de fé quando a gente depende de Deus, mas quando a segurança é excessiva, pode ser um sinal de orgulho, né? Quando a gente está demasiadamente descuidado. Então não tem problema a porta aberta. Tem problema a porta aberta, né? Se eu tenho dificuldades, se eu quero realmente uma mudança na minha vida, eu preciso trancar as portas. Eu preciso fechar a porta que me leva para o pecado. Eu não devo passar perto dela, eu devo fugir dela, ao invés de estar perto dela. Deus não quer saber o quanto você é forte para você passar perto do pecado, mas Ele quer saber o quanto você é fiel a Ele para fugir do pecado. Entende? Nós não podemos deixar, nós não podemos deixar a porta aberta. Jesus ensinou que, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se a tua mão te faz pecar, irmão, corta a mão fora. Mas não deixa o pecado tomar a sua vida, não deixa ele, porque ele vai entrar sorrateiramente, ele vai tomando, e quando você vê, você está totalmente contaminado, você está totalmente tomado. Então, o livro de Obadias, ele diz assim para a gente, capítulo 1, versículo 3: a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas as fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Quem pode me parar? Eu sou muito bom, eu sou muito forte, eu aguento muita coisa. Havia um grande pregador, e esse cara, graças a Deus, ele tem se reconciliado com o Senhor. Já está bem velhinho, mas eu lembro que eu era pequeno, a gente chegava em casa e a gente via aquele pastor pegando aquela Bíblia, e ele é um evangelista, ele pregava, era tão gostoso a gente ouvir a pregação dele, era Tim Swaggart, o nome dele. A gente tinha programa na televisão, muitos americanos tinham programa na televisão, e um dia esse irmão,
ele estava se achando muito forte, né? Se achando muito forte, ele orava, ele buscava o Senhor, e ele resolveu ir num prostíbulo. E ele acabou caindo em adultério. Isso depois veio à tona, foi um escândalo muito grande nos Estados Unidos e no mundo, porque muita gente conhecia ele. E depois de muitos anos ele conseguiu se restaurar, né? Hoje ele, não sei como que está a vida dele, mas eu creio que ele está firme nos pés do Senhor. Mas olha só, porque às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade, ela tem um problema e ela deixa aquela portinha aberta. E ela fala, pô, né? Ela fica passando por aquela tentação, por aquela dificuldade, porque ela quer. Ela não quer fechar, ela não quer ser radical e fechar aquela porta e falar, não, eu não vou mais cair nesse negócio, eu tranco essa porta aqui agora. E isso daí pode ser um problema que o Obadias fala, que é o orgulho. A pessoa se achar, né? A pessoa fica achando que está muito bem, que está muito forte, que está seguro, né? Seguro de si. Olha só, a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 16, versículo 18, a Bíblia diz assim, olha, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então o orgulho, o achar que você está forte, que você... Não estou querendo tirar a fé do seu coração, não. Mas o Paulo ele fala, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Né? Capítulo 18, versículo 12 de Provérbios também diz assim, olha, antes da ruína, gaba-se o coração do homem, diante da honra, vai a humildade. Quer ser honrado? É a humildade o caminho para a honra. Mas e o orgulho? O orgulho leva a gente para uma vida descuidada. O orgulho leva a gente para uma vida secreta. Uma vida onde nós vivemos escondidos. E com isso vem o que? A destruição. Então estar seguro também significa estar acomodado. Uma pessoa segura é uma pessoa acomodada. Está bom do jeito que está. Ele não consegue, ele não tem uma disciplina de oração, ele não tem uma disciplina da palavra, mas ele vai na igreja. Então ele fica ali, né, acomodado, sem se envolver, não quer muito envolvimento. Então estar seguro significa isso também, estar acomodado. Quando não tem desafios, quando não tem problemas para enfrentar, a gente se torna uma cidade sem muros. Ou com portas abertas. Precisamos tomar cuidado. Tá certo? Então, o primeiro problema, o que é? É a gente ser muito seguro de si. É a gente confiar muito na nossa força. É a gente achar que a gente é um crente muito bom. Entendeu? A gente é um marido muito legal. Não vou falar que a gente é uma esposa, porque eu não sou uma esposa, né? Mas para você que é uma esposa, que às vezes você pensa, poxa, você está arrebentando a boca do balão, e às vezes você não está com tudo isso. Às vezes você não é tudo que você pensa. A gente precisa começar a fechar essas brechas, a fechar as portas, a não estar tão seguro de si, a não confiar tanto em si mesmo, mas confiar no Senhor. Amém? Segundo ponto, aí é o versículo 27, né? Lá no versículo 7 também ele dá uma palhinha sobre isso, mas vamos ver o versículo 27. Levaram eles o que Mica havia feito, e os sacerdotes tiveram, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiável. Um povo em paz e confiável. Significa o que isso aqui? Que eles não tinham conflito. E quem que não gosta de ver uma vida sem conflito? Quando você pensa em paz, você pensa em quê? Tranquilidade, né? Sem problema.
engraçado que a Bíblia, quando ela fala de paz, ela não fala de paz sem problema. Tanto que quando os camaradas eles vinham trazer notícias da guerra para um rei, o rei perguntava: e aí, como que vai a guerra? Se eles estavam ganhando a guerra, estava tendo guerra, mas se eles estavam ganhando a guerra, então o servo dizia assim: a guerra vai em paz. Era assim que eles informavam: a guerra vai em paz. Mas se eles estavam perdendo a guerra, então não tinha paz. Então essa paz, ela tinha muito a ver de vencer a guerra ou não. De vencer a guerra ou não. E aí a gente pensa em paz, a gente pensa numa paz assim, sem problema, sem conflito. Só que viver uma vida sem conflito, sem problema, não é uma vida saudável. Não é uma vida saudável. Um dos problemas nossos é quando a gente acha que não tem problema, né? Que a gente está vivendo uma vida, tentando viver uma vida que não tem problema. Hoje, muito disso, né? As pessoas colocam aí no Facebook, umas coisas assim, parece que está tudo bonitinho, mas aquilo ali não está funcionando. Lá dentro, todo mundo sabe que não é aquilo. Na verdade, algumas pessoas sabem que não é aquilo. Então, onde não há conflito, também não há crescimento. Quando você não é confrontado, não tem crescimento, não tem mudança. E a gente quer ficar em paz, né? Para que mexer se está tudo bem? Só que às vezes a gente tem que mexer em coisa que está ali fedendo debaixo dos escombros, que precisa de ser mexido, entendeu? Que precisa de transformação, que precisa de vida nova, né? Deus pode trazer à vida aquilo que está morto, transformar aquela morte, aquele fedor numa coisa boa. Deus ele pode fazer isso. Mas esse povo, eles estavam com problemas por quê? Eles estavam em paz e confiados, sem conflito. E você, como você quer viver sua vida? Sem conflito? Sem problema? Deve ser assim, né? Não quero problema não. Mas às vezes o problema é que vai te fazer crescer. E o que a gente precisa de fazer é crescer. Nós não podemos parar, né? Paulo ele fala assim: olha, quando eu era menino fazia as coisas de menino, mas agora eu sou homem. Agora eu cresci. Então a gente precisa de fazer as coisas de homem crescido. Vamos lá? Então o segundo problema é querer viver em paz sem conflito. Fala assim: a paz na Bíblia não é a falta da guerra, mas é a vitória na guerra. Então você vai ter guerra, você vai ter batalha, não adianta. Ah, mas eu queria aceitar Jesus e não tem mais problema, não ser mais tentado, não ter mais dificuldade. Pois é, então você vai ficar querendo, tá bom? Vai ficar querendo, pode ficar sonhando com isso. Um dia vai acontecer, quando a gente for morar na Jerusalém Celestial. Mas por enquanto não, irmão. Amém? Por enquanto você vai ter problema. Fala para o irmão: por enquanto você vai ter problema. Sempre quando eu penso em problema, eu nunca esqueço, né? Quando eu estava assim para casar, e ia ficar noivo no outro dia, estava tendo um culto, eu nunca esqueço desse negócio. É muito engraçado isso também. Veio lá Pedro. E aí, minha futura esposa, que hoje é minha esposa, estava lá no culto. E o pastor acabou de pregar, um pastor de São Paulo, acabou de pregar, fez o apelo e foi todo mundo chorando para frente, todo mundo chorando. E ele chegou assim, meio dos irmãos assim, olhou assim: irmão, e aí, irmão? A minha esposa olhou para ele, né? Minha noiva ainda, ia ser noiva no outro dia, mas ia ficar noiva. Falou: e aí? Tá difícil, não tá? Ela olhou assim para ele assim: tá difícil. E chorando, né? Minha esposa quando chora fica bem vermelhinha, né? Vermelhinha, chorando. E aí
assim vai ficar pior. No outro dia a gente ia ficar noivo. Vai ficar pior. E realmente no outro dia a gente ficou noivo, depois mais 3 meses adiante a gente se casou. Foi bem, muito rápido o nosso casamento. Mas então, às vezes a gente quer ter essa paz, essa tranquilidade, né? Quer viver desse jeitinho, sem ter problema. Mas problema a gente vai ter. Você pode não ter problema hoje, mas amanhã você pode ter problema. Você pode ter problema no seu casamento. Às vezes você pensa que o casamento é uma bênção, legal. Mas daqui a um tempo você pode ter problema. Pode ter dificuldades. Porque todo mundo tem dificuldades, todo mundo passa por problemas. O que as pessoas geralmente fazem, as pessoas que gostam de paz? Elas fogem do problema. Então, o cara está com um problema no casamento, o que ele faz? Separa. Depois ele fica um tempo fora, depois ele volta para a igreja, e assim vai indo. Então, ao invés dele resolver o problema, o que ele faz? Foge do problema. Desse jeito, você fica uma cidade fácil de ser conquistada. O diabo ele vai atacar nessa área. Porque se você quer viver esse tipo de vida, o diabo sabe disso, aí que ele vai vir mesmo para poder te derrubar. Então, meu irmão, se você está esperando essa paz, esquece essa paz desse jeito. A nossa paz, ela é paz no meio da guerra. Amém? Seja na enfermidade, seja na luta, seja na dificuldade. Gente que às vezes está passando por essas lutas fala: Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Você pensa que só você. Não é. Entendeu? O mundo, ele já é maligno. Nós estamos com um problema hoje por causa do pecado. Passamos por aflições hoje por causa do pecado. E a gente alimenta o pecado na nossa vida. O nosso problema é o pecado. Vamos então para o terceiro ponto. O terceiro ponto, a gente vê que esses homens e essa cidade, que é a cidade de Larissa, eles não tinham, assim, autoridade. No meio deles, não tinha autoridade. Não é assim que a Bíblia fala? Não havia nenhum magistrado que pudesse confrontar eles. Entendeu? Quando a gente fala assim de pai, todo mundo quer ter pai, né? Às vezes você encontra com pessoas que falam que foi tão difícil a vida dele com o pai, aí ele chora, ele quer ser curado, né? E é muito legal esse negócio. Mas eu sinto saudade do meu pai. Eu sinto saudade, tinha vontade de ter ele de novo, mas eu não posso, né? Um dia Deus levou e eu fiquei sem o meu pai. Mas é legal ter pai. Meu pai era um cara muito bom. Um cara que sempre que eu precisava de ajuda, eu podia falar com ele, eu podia recorrer a ele, se eu precisava de conselho, se eu precisava de finanças, o que eu precisasse, eu podia correr para ele. Se ele pudesse me ajudar, ele me ajudava. Mas também, eu era um filho que tudo que meu pai precisava de mim também eu procurava fazer. Primeiro eu procurava ser muito obediente às coisas que ele falava. Agora, esse negócio de ter pai, a gente olha muito para esse lado, né, de receber. Só que ter pai também é a gente se entregar. Ter pai também é a gente tomar bronca. Ter pai também é a gente ser confrontado. Então, quantas vezes meu pai teve que dar uma surra? Quando eu era pequeno, né? E eu fazia alguma desobediência, meu irmão, eu lembro eu correndo em volta da mesa, meu pai em volta de mim. Ali, e ele, uma hora eu pegava e falava: deixa eu me entregar, porque não vai ter jeito mesmo. Né?
tinha que apanhar, fez negócio errado. Então a gente quer muito esse negócio de ter pai, e a gente fala de pai, essa coisa romântica, né? De que o pai é aquele que pega no colo, aquele que abraça, mas é aquele que dá bronca também. É aquele que chama a atenção, e dessa parte ninguém gosta. Quando o pai chama a atenção, vai embora de casa. Né? Quando o pai vem e tem que dar uma surrinha, aí já fica bravo, fica, não me ama. Se me amasse, como fazia isso? Irmãos. E às vezes, como os pais que às vezes deixam de corrigir seus filhos, e porque pensam, não, tem que ser amigo dos meus filhos. Não, você não tem que ser amigo, você tem que ser pai. Por isso que Deus chamou de pai. Né? Por isso que Deus te deu essa missão de ser pai, de ser mãe. É para você colocar os teus filhos no caminho. E para você colocar os teus filhos no caminho, você tem que ser um caminho. É assim que funciona. A gente tem que ser um caminho. Então a gente tem que procurar ser o melhor possível, ser um exemplo na vida deles, para que eles possam ter um caminho a seguir. As pessoas então elas não gostam, como esse povo aqui, eles não tinham autoridades que chegassem neles e falassem: olha, vocês estão errados. Quem vive sem governo está destinado a ruína. Precisa de ter governo, precisa de ter autoridade. Cada homem, então, naquele tempo, você vai ver no final do livro de Juízes, e nesse mesmo texto, no capítulo 18, você vai encontrar que as pessoas eles faziam do jeito que eles queriam. E até mesmo o povo de Israel estava vendo esse tipo de vida. Então não havia nenhuma autoridade sobre eles. A autoridade é essencial para a gente ter paz, para a gente ter prosperidade. A igreja, a autoridade da igreja, a gente de ver que a igreja é uma autoridade, que a liderança é uma autoridade, que a nossa nação tem autoridade. Nunca então é seguro para a gente fazer as coisas da nossa cabeça. A gente acha as coisas. Quantas vezes a gente faz as coisas da nossa cabeça, né? Eu quero fazer jejum, o que eu vou fazer de jejum? Aí ele inventa uma coisa, ele não vai na Bíblia, ele não estuda sobre aquilo para ele saber o que é realmente o jejum. O que ele faz da cabeça dele, né? Vou ficar sem fazer isso, vou ficar sem fazer aquilo, não estou desmerecendo nenhum tipo de jejum. Esse ano nós vamos estudar um pouquinho sobre jejum, tá bom? Mas não, o problema aqui está nessa questão de autoridade, a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade, é a autoridade máxima. E as pessoas desobedecem, desautorizam a palavra de Deus, sim, numa boa. E aí a gente está com um problema. Aí a gente está com um problema. O povo de Deus, ele precisa ser um povo guardado. Um povo que realmente vive debaixo da autoridade de Deus. Nós precisamos viver debaixo da autoridade de Deus. Da autoridade da palavra de Deus. Daquilo que Deus fala para a gente. Aquele que nunca consegue se submeter a ninguém, ele é alguém facilmente conquistável. Tem gente que não consegue se submeter a ninguém, né? Nem a pai, nem a mãe, nem a autoridades espirituais, não se submete a ninguém. Ele faz as coisas da cabeça dele e não está nem aí. Esse é um problema. E isso é uma facilidade que o diabo encontra na vida das pessoas para derrubar elas, para conquistar ela como cidade. Foi isso que aconteceu com Laís, né? Eles estavam ali naquela situação, em paz, confiado, eles estavam bem, não tinha falta de nada, e eles não queriam estar debaixo da autoridade. Porque para que autoridade? Para quê? Para que alguém para falar alguma coisa para nós? Para que alguém para chamar nossa atenção? Não precisamos disso. Quero viver minha vida tranquila. Para que alguém para confrontar? Se eu quero ficar em paz. Eu me lembro que
uma certa vez, eu estava passando por uma dificuldade espiritual e eu tive a direção de Deus de passar por um ministério de libertação. Viajei para isso e quando eu cheguei lá eu conheci o pastor que morreu agora durante a pandemia, Adriano. Ele veio pregar algumas vezes aqui na igreja e ele foi assim uma vez na minha vida. E é interessante que quando ele chegou assim, passando perto de mim, eu não conhecia aquele nome, mas quando ele olhou para mim, me deu um tremor por dentro, me deu uma coisa assim, que a minha vontade era correr naquela hora, mas eu falei, eu vou ficar aqui quietinho, fazendo cara de paisagem. E depois chegou na hora da gente confessar, né? Tinha um momento nessa libertação que a gente ia nos confessar, né? Pecados, confessar dificuldades que a gente tinha, abrir o coração. E essa é uma coisa que às vezes as pessoas têm: por que não quer abrir o coração? Por que quer ficar fechado? Não quer contar. E o diabo quer que você não conte mesmo, quer que você fique fechado, porque se você não conta, vai ficando aquilo ali guardado, aquilo ali vai se tornando algo contra você mesmo. E aí eu fui lá e foi feito um sorteio para ver com quem que a pessoa ia confessar. Não era para escolher, foi feito um sorteio. E vinha com quem que eu caí, irmão? Com ele. Quando eu cheguei lá, né, na sala, quando eu entrei, era ele. Eu falei, Jesus, o senhor quer me arrebentar mesmo, então pode arrebentar, né? Graças a Deus foi uma grande bênção para a minha vida, aquele pastor. Me ajudou muito. Né? Bom, vamos para o quarto ponto. Qual que é o primeiro mesmo? Vamos ver se você lembra. Isso aí. Né? A pessoa muito segura de si. Orgulhoso. Né? Qual que é o segundo? É querer viver em paz, sem conflito, né? Sem problema. E o terceiro? Oi? Não querer autoridade, né? Para que querer autoridade? Todo mundo quer ter paz, mas só quer ter paz só um abracinho, um beijinho, né? No colinho. Mas na cinta não. Né? Na vara, a Bíblia fala que o pai deve corrigir os seus filhos. Vamos para o quarto. O quarto ponto. Qual que é o quarto ponto? Versículo 28. Ninguém houve que os livrasse. Ninguém pôde livrar aquele povo. O povo de Israel entrou lá e conquistou a terra. Por quê? Porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. Eles estavam longe dos sidônios e eles faziam parte. Entendeu? Tem gente que faz parte. Por exemplo, nós temos uma igreja, né? Tivemos já a igreja no Itaim, tivemos igreja em outros lugares, temos uma igreja em Guarulhos. Fazem parte, mas precisa estar perto. Precisa estar perto. E aí, aqui mostra, olha só: ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém, não tinha aliança com ninguém. Eles estavam sozinhos. E aí a gente para e a gente pensa em tudo isso que a gente falou, a gente vê que é um problema a gente andar sozinho. A gente não ter gente que fala na nossa vida. E tem gente que fala assim: não, mas eu procuro, eu converso, eu sou aconselhado, né, pelo pastor. Mas você faz o que o pastor está falando você fazer, ou você faz da sua cabeça? Faz do seu jeito. Porque andar sozinho do mesmo jeito. Se você tem um pai e você desobedece o pai, você está sozinho, filho. Entendeu? Você está sozinho, você não está acompanhado. Você só está acompanhado se você segue o caminho junto. Tá certo? Só está acompanhado. Então, esse povo, o que eles estavam? Eles estavam sozinhos, não tinha ajuda de ninguém. Eles não se importavam com ninguém.
Eles não tinham dor de cabeça com ninguém, mas eles também, ninguém se importava com eles. Eles presumiam então que eles podiam viver sozinhos, sem companheirismo. Acha que não precisa de companheiro. Jesus, ele reconheceu a necessidade de companheirismo. Jesus reconheceu. Quando Jesus enviou os 12 discípulos, ele enviou sozinho? Sim ou não? Não. Falou, vai de 2 em 2. Vai de 2 em 2. Tá certo? Bom, Deus também reconhece essa questão do companheirismo. Quando ele faz o quê? Quando ele fez o homem, o que ele falou? Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele. Né? Vou fazer uma companheira para ele. Oi? Pois é. Entendeu? É bom a gente ter problema. Né? Tem. Bom, você já está lá. Então vamos mudar a pregação. Vamos lá. Deus então ele reconhece essa questão do companheirismo, como é importante, né? A gente tem um companheiro, a gente tem uma companheira, a gente tem alguém do nosso lado. Como é bom isso. Não é bom a gente estar sozinho. Não é bom a gente não ter alguém para falar. Só que às vezes quando fala, aí vem o conflito, né? Vem as dificuldades. O negócio não é assim, é a gente baixar a cabeça simplesmente, mas é a gente continuar junto, é a gente resolver tudo isso. Lá também no livro de Atos, quando Deus falou para separar Barnabé e Saulo para a obra que tinha chamado, Deus tinha uma obra para fazer, mas não chamou só o Saulo, não chamou só o Barnabé, mas chamou os dois, um ajudando o outro. Então a Bíblia ela é muito clara quanto a isso. A cidade de Laís ela foi conquistada, ela perdeu, ela foi derrotada, por quê? Porque eles achavam que eles não precisavam de ninguém. Achavam que dava para viver sozinho. E o homem não foi feito para viver isolado. Tanto, irmãos, olha o que a Bíblia fala. Capítulo 18 de Provérbios, versículo 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a sabedoria. Esse solitário é uma pessoa que se isola. Então, o homem que se isola, que não quer ter companheirismo com outros, que acha que não precisa de outras pessoas, ele está com interesses egoístas. Ele está com interesses egoístas, a Bíblia mostra. E ele está fazendo o quê? Ele está se rebelando contra a sabedoria. A sabedoria de Deus. Porque Deus está falando, não é bom que você esteja só. Você quer andar só. Você quer ficar sozinho. E esse é um problema. Né? Porque você quer ficar às escondidas. Você não quer mostrar nada para ninguém. Então a pessoa que se isola, ela não tem sabedoria. E é interessante, porque a pessoa que se isola, ela vai entrar em depressão, né? Às vezes a pessoa, ela tem a depressão e se isola, ou às vezes a pessoa se isola e vem a ter depressão, vem a ter problemas desse tipo. Então, não se isole, não se isole da igreja, né? Esteja junto com a igreja. Aleluia, para que você não se torne uma pessoa vulnerável para o inimigo, para que o inimigo não consiga derrubar você. Para terminar, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz assim: olha, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga para o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Você já percebeu como isso daqui é uma verdade tremenda, né? Você é solteiro, aí você tem
parece que o negócio não deslanche, né? Aí você pega e casa. Você casa e aí você está realmente na vontade do Senhor, começa a unir ali o dinheiro e você começa a conquistar várias coisas. Porque às vezes quando solteiro você não conquista nada, mas depois você casa. Engraçado, parece que o gasto aumenta, mas não só aumenta o gasto. Não, na verdade, o que aumenta é o que entra, né? É muito, quando a gente faz a coisa na presença do Senhor, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, o cordão de 3 dobras, você dá uma dobra, você dá 2 dobras. Quem que é a terceira dobra? Deus, Jesus é a terceira dobra. Então, num relacionamento precisa de ter Deus. E quanto mais a gente vê Deus, mais forte se torna o nosso relacionamento. Tá? Bom, então olha só. A gente precisa de um do outro quando se trata de trabalho. A gente precisa de um do outro quando se trata de calor. Quando se trata de caminhar. Então não anda sozinho, esteja junto. Esses dias eu estou lá numa reforma e trabalhei 2 semanas, irmão, praticamente sozinho. Foi difícil. Ontem eu pedi para o Rafa me dar uma força lá, e teve coisas que eu fiz lá ontem que eu não teria condições de fazer sozinho. Sem a ajuda do Rafa eu não conseguia. Eu precisava de alguém. Então até mesmo no nosso trabalho nós precisamos de alguém, né? No calor precisamos de alguém, no frio, na comunhão, para a gente manter o nosso coração aquecido. A gente precisa de um dos outros quando se trata de guerra. Às vezes a gente está numa guerra e está difícil, e a gente precisa de gente do nosso lado, gente que para ajudar a gente a passar a batalha. Por isso existe uma força na comunhão com a igreja. Não anda sozinho. Às vezes tem gente que está na igreja, mas está sozinho. Às vezes tem gente que até vai em aconselhamento, mas que está sozinho. Por quê? Porque faz as coisas do jeito que pensa, do jeito que quer. Nunca segue conselho, nunca segue direção. Os 5 espias de Dan, irmãos, eles reconheceram que a cidade de Laís era uma cidade fácil de se derrotar. Não houve problema. Foi fácil derrotar aquela cidade. Eles tinham 64 mil homens, mas eles mandaram só 600, porque era muito fácil. Porque o povo vivia despreocupado, descuidado, sozinho, né? Em paz. E aí, como que a gente tem vivido a nossa vida? Como que a gente está vivendo a nossa vida? Como que a gente viveu 2023? Como que nós vamos viver agora 2024? Você quer continuar sozinho? Você quer continuar em paz, do jeitinho que você pensa? Ou você quer a paz que a Bíblia fala? O que você quer para a sua vida? Feche os teus olhos. E se tem algum desses pontos que você precisa de mudança, de transformação, se quiser colocar alguma música aqui, pode pôr. Bom. Se você precisa de alguma mudança, de transformação, curva a sua cabeça e fala com Deus agora. Tem alguma desses pontos aí, desses 4 pontos que você precisa de mudar na sua vida? Você precisa tomar decisão hoje. Arrependimento é você reconhecer que você está errado e você
fecharam. Sabe que tem portas, às vezes tem uma porta aberta, você vive passando perto dessa porta. Ao invés de você trancar ela, você deixa ela aberta. Hoje você pode tomar decisão. Você quer mudar a vida? Se você quer mudar a vida, sua mão te faz pecar, corta ela fora. Melhor você entrar no reino sem uma mão do que com as duas mãos você ir para o inferno. Melhor você entrar no reino sem um olho do que com os dois você ir para o inferno. Mas tem que ser radical, você tem que tomar a decisão na sua vida. Se você não tinha entendimento da paz, a paz que excede todo entendimento, e hoje você recebeu, então queira essa paz. Não é fugir de conflito, não é fugir de problema, mas é enfrentar os problemas. Melhor é ser dois do que ser um. Você está andando sozinho nessa manhã, você tem percebido que isso está te fazendo mal. Ninguém aqui quer obrigar você a nada, mas você está percebendo que isso está te fazendo mal. Toma uma decisão na sua vida, meu irmão. Às vezes você está na igreja o tempo, sua vida não está mudando, porque você não se posiciona. Você pode ir profundo com Deus o tanto que você quiser, ou você pode ficar no raso. Deus não vai te obrigar a você a ir para a profundidade, mas Ele quer te chamar para um relacionamento mais profundo. Relacionamento de pai. Toda autoridade foi estabelecida por Deus, diz o livro de Romanos. Tira de você esse medo, né? Enfrenta, na verdade, para você sair do medo, você tem que enfrentar ele.